Autor: Odilon Guedes. Título: Orçamento Público e Cidadania. Edição: Primeira Local, São Paulo. Editora: Livraria Física. Ano: 2012. Páginas: 111 a 150. Página 111. Capítulo 3. Título: 1. Execução orçamentária. Após a aprovação do orçamento pelo Legislativo, o Poder Executivo passa a executá-lo. É importante destacar que os órgãos públicos e a sociedade precisam acompanhar a execução do orçamento, porque, entre outros motivos, a lei orçamentária, como já vimos, é uma previsão de receitas e uma autorização de despesas. Muitas vezes, a receita pode ser a mais ou a menos da previsão inicial. E em relação às despesas, como elas são autorizadas e não obrigatórias, muitas vezes a dotação aprovada no orçamento é modificada a mais ou a menos durante o exercício. As medidas preliminares para a execução orçamentária estão definidas na Lei 4.320 de 64 da seguinte forma. Subtítulo: Divisão do orçamento em cotas. A primeira medida é a divisão das dotações orçamentárias em cotas. Página 112. No primeiro mês de cada ano, o prefeito lança um decreto para a divisão das cotas orçamentárias e financeiras durante o exercício. Exemplificando, a Secretaria de Educação tem um orçamento inicial de R$ 12 milhões para todo o exercício. Como o valor não é financeiro, e, sim, orçamentário, é preciso dividi-lo para que seja utilizado ao longo do ano. Neste decreto, cada cota poderá perfazer R$ 1 milhão por mês. Vale lembrar que esta cota pode ser diferenciada, como, por exemplo, com um valor maior no primeiro mês para empenho de pessoal. Por sua vez, a LRF em seu artigo 8º definiu procedimentos para auxiliar a programação orçamentária e financeira. Início da citação. Artigo 8º. Até 30 dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o disposto na linha C do inciso 1 do artigo 40, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Fim da citação. É importante dividir o orçamento em cotas, porque há diferença entre dotação orçamentária e recursos financeiros no caixa da Prefeitura. Vejamos a diferença. Qualquer despesa, para ser efetivada, precisa ter dotação orçamentária, isto é, estar inscrita no orçamento. Se isso não ocorrer, a despesa não poderá ser realizada. Página 113. Mesmo havendo dotação orçamentária, muitas vezes não há os recursos financeiros suficientes para efetivá-la, isto é, dinheiro em caixa. Isso ocorre porque, no cofre da prefeitura, não há ainda o dinheiro para se pagar os gastos, já que grande parte dele virá de tributos e transferências que entrarão ao longo do ano. É o caso das receitas que vêm através das transferências do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e das transferências dos recursos do ICMS que ocorrerão durante todo o exercício e não de uma só vez no começo do ano. Esta divisão em cotas é importante porque, se não for efetuada, o secretário de uma determinada pasta, por exemplo, poderá gastar muito nos primeiros meses e acabar avançando sobre os recursos de outras secretarias nos meses seguintes. Subtítulo: 2. Contingenciamento. A necessidade de contenção dos gastos causado por algum motivo, como, por exemplo, a previsão de uma crise econômica, que diminuirá a arrecadação, obriga o Poder Executivo, muitas vezes, a editar decretos com limites orçamentários e financeiros para gastos abaixo dos limites autorizados pelo Poder Legislativo. Subtítulo: 3. Créditos adicionais. Artigos 40 e 41 da Lei 4.320 de 64 são créditos adicionais às autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. Página 114. Classificam-se em: 1. Suplementares, os destinados ao reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais, os destinados a despesas para as quais não há dotação orçamentária específica. 3. Extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Subtítulo: 4. Etapas da execução orçamentária. A execução orçamentária tem diversas etapas que descreveremos a seguir. Não entraremos nos detalhes de confecções de planilhas, lançamentos contábeis e outros porque não é nosso intuito.
Além disso, há diversas publicações em que especialistas no assunto fornecem informações e instruções completas e minuciosas a respeito desses temas. Subtítulo 1.4.1 Reserva de empenho. A reserva de empenho é importante na medida em que impede que os valores orçamentários a serem utilizados em uma determinada licitação corram o risco de serem aplicados concomitantemente em outra despesa. Subtítulo 1.4.2 Licitação. Licitação é um meio utilizado obrigatoriamente pelo poder público para realizar determinados tipos de despesas como investimentos ou serviços. Página 115. É importante ressaltar que, para muitas despesas, como o pagamento de pessoal direto da prefeitura, não é necessária a realização de licitação. O processo licitatório está definido na Lei nº 8.666 de 93 e suas alterações. Título: Lei das Licitações nº 8.666 de 93. A Lei de Licitações tem uma grande importância na execução orçamentária porque é através de sua aplicação que os municípios, os estados e o governo federal contratam empresas, pessoas para realizarem obras, serviços, além de comprarem equipamentos, material de consumo etc. Isto para atender os interesses da população e fornecer condições para as instituições públicas exercerem suas atividades. Nos processos licitatórios, há muitas denúncias de superfaturamento de preços de obras e serviços, bem como de empresas combinando entre si a participação nesse processo. Portanto, o conhecimento desta lei e o acompanhamento desse processo são decisivos para controlar a ação do Estado e combater a corrupção. Ao abordar essa lei neste capítulo 3, priorizamos alguns artigos e esse que consideramos mais importantes. Página 116. O artigo 1º da Lei de Licitação define que esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. As modalidades de licitação estão discriminadas no artigo 22 dessa lei e são compostas por diversos tipos conforme discriminados a seguir. 1. Concorrência. Parágrafo 1º. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução de seu objeto. 2. Tomada de preços. Parágrafo 2º. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 3. Convite. Parágrafo 3º. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3, pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Página 117. 4. Concurso. Parágrafo 4º. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. 5. Leilão. Parágrafo 5º. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 94. O pregão é tratado na Lei nº 10.520 de 02 da seguinte forma: pregão é a modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública.
Página 118. Poderá ser realizado pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica. O pregão pode ser presencial ou eletrônico. Título: das compras. As compras a serem realizadas pelo poder público, seja federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, merecem uma especial atenção e estão discriminadas no artigo 15 da Lei nº 8.666 de 93 da seguinte forma. Artigo 15. As compras, sempre que possível deverão: 1. Atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. 2. Ser processada através de sistema de registro de preços. 3. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 4. Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. 5. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Página 119. Título: Sistema de Registro de Preços, Lei nº 8.666 de 93. No artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão atender aos itens de 1 a 4 e mais os a seguir. Parágrafo 1º. O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Parágrafo 2º. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da administração, na imprensa oficial. Parágrafo 3º. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes condições: 1. Seleção feita mediante concorrência. 2. Estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados. 3. Validade do registro não superior a 1 ano. Parágrafo 4º. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. Parágrafo 5º. O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. Parágrafo 6º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço vigente no mercado. Página 120. Parágrafo 7º. Nas compras deverão ser observadas ainda: 1. A especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca. 2. A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. 3. As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Parágrafo 8º. O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 desta lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 membros. Chamamos a atenção do leitor para o artigo 16 que vem a seguir. Artigo 16. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, a relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e do valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Página 121. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previstos nos incisos 9 do artigo 24. Título: Dispensa de licitação, Lei nº 8.666 de 93. Artigo 24. É dispensável de licitação este artigo bem como os de número 5, 17, 23, 26, 32, 40, 45, 48, 57, 65 e 120 foram alterados pela Lei nº 9.648 de 27 de maio de 98.
Ver quadro abaixo na página 123, baseado na Lei nº 9.648 de 27 de maio de 98. Não exigência de licitação. Lei nº 8.666 de 93. A não exigência de licitação está apontada no artigo 25 a seguir. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 1. Para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio de local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda, pelas entidades equivalentes. 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Página 122. 3. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Parágrafo 1º. Considera-se de notória especialização profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 2º. Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. No quadro a seguir destacamos os valores definidos para dispensa de licitação, carta convite, tomada de preços e concorrência pública. Página 123. Início da descrição do quadro 12. Título: Quadro 12. Definição de valores para diferentes licitações. São 4 colunas. Coluna 2. Para obras e serviços de engenharia. Coluna 3. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior. Coluna 4. Prazos da publicação do edital até a abertura das propostas. Linha 1. Dispensa de licitação. Para obras e serviços de engenharia, até R$15.000. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior, até R$8.000. Prazos da publicação do edital até a abertura das propostas. Não há. Linha 2. Convite para obras e serviços de engenharia, de R$15.01 até R$150.000. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior, de R$8.001 até R$80.000. Prazos da publicação do edital até a abertura das propostas, 5 dias úteis. Linha 3. Tomada de preços. Para obras e serviços de engenharia, de R$150.001 a R$1,5 milhão. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior, de R$80.001 a R$650.000. Prazos da publicação do edital até a abertura das propostas, 30 dias, quando do tipo melhor técnicas ou técnica e preço. 15 dias, demais casos. Linha 4. Concorrência pública. Para obras e serviços de engenharia, acima de R$1.500.000. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior, acima de R$650.000. Prazos da publicação do edital até a abertura das propostas, 45 dias, quando do tipo melhor técnica ou técnica e preço. 30 dias, demais casos. Legenda. Fonte: Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1998. Fim da descrição. No quadro 12 consta a informação de que, para obras de engenharia com valores de até R$15.000, há dispensa-se licitação. Por exemplo, caiu parte do muro de uma escola.
Página 124. Se o custo desta pequena obra é menor do que R$ 15.000, a diretoria deve conseguir no mínimo 3 orçamentos para executá-la, tendo que utilizar o de menor preço e depois prestar conta de todos os gastos feitos. Desta forma, abrevia-se o tempo que uma licitação de maior valor exige e evita-se que as crianças saiam para a rua e corram algum tipo de risco. Outro exemplo, no caso de serviços, a contratação de um estudo ou de um palestrante, cujo valor não ultrapasse R$ 8.000, também não há necessidade de licitação. Em nosso exemplo sobre a construção das creches no município Terra Brasilis, como cada creche custará R$ 400.000, a modalidade de licitação para cada creche é a tomada de preços. Título: Prazos e documentação necessários para participação em licitações. Os prazos e documentos necessários para processos de licitação estão definidos na Lei 8.666 de 93, complementada pela redação dada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 94. Os prazos a seguir são estabelecidos pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 94, artigo 21, parágrafo 2º. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: 1. 45 dias para a. concurso, b. concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Página 125. 2. 30 dias para a. concorrência, nos casos não especificados na linha B do inciso anterior. B. tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. 3. 15 dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na linha B do inciso anterior, ou leilão. 4. 5 dias úteis para convite. Parágrafo 3º. Os prazos estabelecidos no anterior serão contados a partir da última publicação do edital resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. Parágrafo 4º. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Habilitação. Lei nº 8.666 de 93. A habilitação de uma empresa para participar do processo de licitação está definida nos seguintes artigos: 27 para a documentação exigida, 28 a habilitação jurídica, 29 a regularidade fiscal, 30 a qualificação técnica, 31 qualificação econômico-financeira. Página 126. O artigo 32 trata de como devem ser apresentados os documentos e o artigo 33 das normas quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcios. Título: da alteração dos contratos, Lei nº 8.666 de 93. A alteração de contratos, aditamento, está tratada no artigo 65, dos quais destacaremos os S1 e 2. Artigo 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos. Parágrafo 1º. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Parágrafo 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no anterior, salvo redação dada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 98. O aditamento de contrato se justifica quando no decorrer de uma obra, a empresa que venceu a licitação comprova, através de dados técnicos, que devido a uma causa ou situação inesperada, não prevista, vai gastar um valor acima do que foi definido no contrato. Página 127. Essa justificativa da empresa precisa ser comprovada por técnicos da prefeitura. Essa mesma lógica cabe para as reformas. Subtítulo: 1. 4.3. Empenho. Após o processo licitatório, o próximo passo para a realização da despesa será o empenho.
O empenho está definido na Lei nº 4.320 de 64 dos artigos 58 ao 61. Artigo 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Isso significa que, autorizado o empenho, o Estado fica obrigado ao seu pagamento, desde que cumprida as condições estabelecidas ao ocorrer o empenho. O empenho pode ser ordinário ou normal, por estimativa e global. Ordinário ou normal, essa modalidade é utilizada para as despesas normais e rotineiras em que se conhecem todos os dados necessários para a emissão do empenho. Estimativa, utilizado nos casos em que não se pode determinar o total da despesa, por exemplo, consumo de energia, água, telefone. Página 128. Global, é usado para despesas contratuais e com parcelamento, como o pagamento de aluguéis. Subtítulo 1.4.4 Liquidação. A liquidação do empenho, isto é, da despesa, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, Lei 4.320 de 64, artigo 63. Isso significa que o credor está apto a receber o pagamento quando apresenta os documentos que provam a entrega de material, medição de obra executada ou serviço prestado, e estes são comprovados por representantes do Poder Executivo. Subtítulo 1.4.5 Pagamento. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Artigo 62 da Lei 4.320 de 64, ou seja, após a liquidação da despesa e verificado o fornecimento de serviço ou do material recebido e a medição da obra. Subtítulo 1.4.6 Restos a pagar. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguidas as processadas das não processadas. Página 129. Artigo 36 da Lei 4.320 de 64. Isso significa que uma despesa empenhada até 31 de dezembro será considerada restos a pagar. Subtítulo 2. Transparência do orçamento. A transparência do orçamento e das demais contas públicas é fundamental para todos os contribuintes saberem de onde vêm os recursos que o governo utiliza e onde eles estão sendo investidos. Há uma legislação específica sobre esta questão. Nunca é demais lembrar que qualquer obra ou compra da prefeitura é feita com nosso dinheiro e por isso deve-se exigir a total transparência de receitas e despesas, como exige a lei. Subtítulo 2. 1. Lei Complementar número 101 de 04 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. A LRF, em seus artigos 48 e 49, define de forma clara os instrumentos de transparência da gestão fiscal, bem como assegura a participação popular nos processos de elaboração e discussão de leis e planos orçamentários. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Página 130. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Artigo 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Subtítulo 2. 2. Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2009. Por sua vez, a Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2009, acrescenta o seguinte: Artigo 1. O artigo 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 48. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: 1.
1. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Página 131. 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público. 3. Adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no artigo 48-A. Artigo 2º. A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos: 48-A, 73-A, 73-B e 73-C. Artigo 48-A. Para os fins a que se refere o inciso 2 do parágrafo único do artigo 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: 1. Quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. Página 132. 2. Quanto à receita, o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. Artigo 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta lei complementar. Artigo 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e do artigo 48-A. 1. Ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 100 mil habitantes. 2 anos para os municípios que tenham entre 50 mil e 100 mil habitantes. 4 anos para os municípios que tenham até 50 mil habitantes. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo. Artigo 73. Seu não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no artigo 73-B, das determinações contidas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e no artigo 48-A, sujeita o ente à sanção prevista no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 23. Página 133. É importante frisar que todos os municípios com mais de 50 mil habitantes, a partir de 27 de maio de 2011, são obrigados a implantar o que está definido nessa lei complementar. Como pudemos observar, há um cuidadoso conteúdo legal exigindo a transparência das contas públicas. Os poderes executivo e legislativo são obrigados a dar todas as informações sobre o processo orçamentário e seu andamento para qualquer cidadão brasileiro. Portanto, as pessoas não devem ficar constrangidas em pedir qualquer informação para os representantes daqueles poderes. Subtítulo 3. Avaliação da execução do orçamento. Ao ser encerrado o exercício, é importante que o Poder Executivo e o Poder Legislativo, além das lideranças da sociedade civil, façam um balanço da execução orçamentária. Trata-se de analisar esta execução tanto do ponto de vista orçamentário como financeiro. Qual foi a dotação inicialmente prevista, quanto foi empenhado, quanto liquidado e quanto ficou de restos a pagar. Página 134. Em relação ao aspecto físico, verificar se as creches, escolas e hospitais propostos foram efetivamente construídos de acordo com o contrato, observando também aspectos relativos à qualidade do material utilizado. Comprovar se computadores e demais equipamentos foram comprados e se a quantidade proposta confere com a efetuada. Averiguar se os serviços contratados foram realizados com a qualidade esperada.
Confirmar se os 25% de gastos obrigatórios em educação e os 15% referentes à saúde foram cumpridos com qualidade e melhoria de padrões. Verificar se a qualidade do ensino ou da saúde melhorou, pois não é suficiente cumprir o que determina a Constituição Federal em relação a esses gastos se a escola continua a formar alunos com deficiência de aprendizado, e os postos de saúde prosseguem atendendo mal os cidadãos que precisam de seus serviços. Subtítulo 4. Classificação de funções e subfunções. O quadro 13 a seguir pertence à Portaria número 42 de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão, MOG. Atualiza a discriminação das despesas por funções. Página 135. Início da descrição do quadro 13. Título: Quadro 13. Classificação de funções e subfunções. São 2 colunas. Coluna 1. Funções. Coluna 2. Subfunções. Linha 1. Funções. 01. Legislativa. Subfunções. 031. Ação legislativa. 032. Controle externo. Linha 2. Funções. 02. Judiciária. Subfunções. 061. Ação judiciária. 062. Defesa do interesse público no processo judiciário. Linha 3. Funções. 03. Essencial à justiça. Subfunções. 091. Defesa da ordem jurídica. 092. Representação judicial e extrajudicial. Linha 4. Funções. 04. Administração. Subfunções. 121. Planejamento e orçamentos. 122. Administração geral. 123. Administração financeira. 124. Controle interno. 125. Normatização e fiscalização. 126. Tecnologia da informação. 127. Ordenamento territorial. 128. Formação de recursos humanos. 129. Administração de receitas. 130. Administração de concessões. 131. Comunicação social. Linha 5. Funções. 05. Defesa nacional. Subfunções. 151. Defesa aérea. 152. Defesa naval. 153. Defesa terrestre. Linha 6. Funções. 06. Segurança pública. Subfunções. 181. Policiamento. 182. Defesa civil. 183. Informação e inteligência. Página 136. Linha 7. Funções. 07. Relações exteriores. Subfunções. 211. Relações diplomáticas. 212. Cooperação internacional. Linha 8. Funções. 08. Assistência social. Subfunções. 241. Assistência ao idoso. 242. Assistência ao portador de deficiência. 243. Assistência à criança e ao adolescente. 244. Assistência comunitária. Linha 9. Funções. 09. Previdência social. Subfunções. 271. Previdência básica. 272. Previdência do regime estatutário. 273. Previdência complementar. 274. Previdência especial. Linha 10. Funções. 10. Saúde. Subfunções. 301. Atenção básica. 302. Assistência hospitalar e ambulatorial. 303. Suportes profiláticos e terapêutico. 304. Vigilância sanitária. 305. Vigilância epidemiológica. 306. Alimentação e nutrição. Linha 11. Funções. 11. Trabalho. Subfunções. 331. Proteção e benefícios ao trabalhador. 332. Relações de trabalho. 333. Empregabilidade. 334. Fomento ao trabalho. Linha 12. Funções. 12. Educação. Subfunções. 361. Ensino fundamental. 362. Ensino médio. 363. Ensino profissional. 364. Ensino superior. 365. Ensino infantil. 366. Educação de jovens e adultos. 367. Educação especial. Linha 13. Funções. 13. Cultura.
Subfunções: 391, Patrimônio histórico, artístico e arqueológico. 392, Difusão cultural. Linha 14, Funções: 14, Direitos da cidadania. Subfunções: 421, Custódia e reintegração social. 422, Direitos individuais, coletivos e difusos. 423, Assistências aos povos indígenas. Linha 15, Funções: 15, Urbanismo. Subfunções: 451, Infraestrutura urbana. 452, Serviços urbanos. 453, Transportes coletivos urbanos. Linha 16, Funções: 16, Habilitação. Subfunções: 481, Habitação rural. 482, Habitação urbana. Linha 17, Funções: 17, Saneamento. Subfunções: 511, Saneamento básico rural. 512, Saneamento básico urbano. Página 138. Linha 18, Funções: 18, Gestão ambiental. Subfunções: 541, Preservação e conservação ambiental. 542, Controle ambiental. 543, Recuperação de áreas degradadas. 544, Recursos hídricos. 545, Meteorologia. Linha 19, Funções: 19, Ciência e tecnologia. Subfunções: 571, Desenvolvimento científico. 572, Desenvolvimento tecnológico e engenharia. 573, Difusão do conhecimento científico e tecnológico. Linha 20, Funções: 20, Agricultura. Subfunções: 601, Promoção da produção vegetal. 602, Promoção da produção animal. 603, Defesa sanitária vegetal. 604, Defesa sanitária animal. 605, Abastecimento. 606, Extensão rural. 607, Irrigação. Linha 21, Funções: 21, Organização agrária. Subfunções: 631, Reforma agrária. 632, Colonização. Linha 22, Funções: 22, Indústria. Subfunções: 661, Promoção industrial. 662, Produção industrial. 663, Mineração. 664, Propriedade industrial. 665, Normalização e qualidade. Página 139. Linha 23, Funções: 23, Comércio e serviços. Subfunções: 691, Promoção comercial. 692, Comercialização. 693, Comércio exterior. 694, Serviços financeiros. 695, Turismo. Linha 24, Funções: 24, Comunicações. Subfunções: 721, Comunicações postais. 722, Telecomunicações. Linha 25, Funções: 25, Energia. Subfunções: 751, Conservação de energia. 752, Energia elétrica. 753, Petróleo. 754, Álcool. Linha 26, Funções: 26, Transporte. Subfunções: 781, Transporte aéreo. 782, Transporte rodoviário. 783, Transporte ferroviário. 784, Transporte hidroviário. 785, Transportes especiais. Linha 27, Funções: 27, Desporto e lazer. Subfunções: 811, Desporto de rendimento. 812, Desporto comunitário. 813, Lazer. Linha 28, Funções: 28, Encargos especiais. Subfunções: 841, Refinanciamento da dívida interna. 842, Refinanciamento da dívida externa. 843, Serviço da dívida interna. 844, Serviço da dívida externa. 845, Transferências. 846, Outros encargos especiais. Legenda. Fonte: Portaria número 42 de 14 de abril de 1999, do Moro, de 15 de abril de 1999.
Fim da descrição. Página 141. Título: Referências bibliográficas. Arruda Sampaio, Plínio, Por que Participar da Política? Edição Sarandin, 2010. Borges, Alberto J. M. e Vilela, Tandem MC. Organizadores. Finanças dos Municípios Paulistas. Aicus Consultoria. Ano 9, 2010. Dantas, Mônica Duarte, Organizadores. Revoltas, motins, revoluções. Homens livres, pobres e libertos no Brasil do século XIX. São Paulo, Alameda Casa Editorial, 2011. Giacomone, James. Orçamento Público. Editora Atlas, 15 edição, 2010. Jean Biagi, Fábio e Além, Ana Cláudia. Finanças Públicas, Teoria e Prática no Brasil. Elsevier Editora Limitada. E Editora Campos, 2 edição, 2000. Guedes Pinto, Odilon Júnior. As distorções orçamentárias no município de São Paulo, 1993 a 1996. Dissertação de mestrado, PUC/SP, 1998. Coama, Hélio. Contabilidade Pública, Teoria e Prática. Editora Atlas, 11 edição. 2010. Osborne, David Gaibler, edição Reinventando o Governo. Editora MH Comunicação, 7 edição, 1995. Pereira, José Matias. Finanças Públicas, a Política Orçamentária no Brasil. Editora Atlas, 5 edição, 2010. Página 142. Título: Leis. Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988. Com as alterações adotadas pelas emendas constitucionais de número 1, de 1992, a 38, de 2002, e pelas emendas constitucionais de revisão de número 1 a 6, de 1994. Brasil. Constituição do Estado de São Paulo de 05 de outubro de 1989. Com as alterações adotadas pelas emendas constitucionais de número 1 de 1990 a 32 de 2009. Brasil. Lei Orgânica do Município de São Paulo de 04 de abril de 1990. Brasil. Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964. Brasília. Estatuto e Normas Gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Brasil. Lei Federal 8.663 de 14 de junho de 1993. Brasília. Revoga o Decreto-Lei nº 869, de 12 de dezembro de 1969, e dá outras providências. Brasil. Lei Federal 9.648 de 27 de maio de 1998, altera artigos da Lei 8.666 de 93. Brasil. Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, Brasília. Lei de Responsabilidade Fiscal. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Página 143. Brasil. Lei Ordinária 10.257 de 10 de julho de 2001. Lei chamada de Estatuto das Cidades. Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasil. Lei Complementar 131 de 27 de maio de 2009. Acrescenta dispositivos à Lei Complementar número 101, de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Título: Manuais e Revistas. Manual de Fundos Públicos 2003. Controle Social e Acesso aos Recursos Públicos. Editora Peirópolis, Abdong, Pod, 2003. Multicidades, Finanças dos Municípios do Brasil. Revista da Frente Nacional de Prefeitos, FNP. Aicus Consultoria. Ano 7, 2011. Página 144. Título:
Sites para consultas http://www.bcb.gov.br Banco Central do Brasil http://www.bdis.gov.br Banco Nacional do Desenvolvimento órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior http://www.brasil.gov.br Governo Federal http://www.centrodametropole.org.br Pesquisa em temas relacionados às transformações sociais, econômicas e políticas http://www.cepan.sp.gov.br Fundação Prefeito Faria Lima http://www.datasus.gov.br Banco de Dados do Sistema Único de Saúde http://www.diese.org.br Banco de Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos http://www.html Mapas da Exclusão Social http://www.fenasc.com.br Notícias relacionadas aos Tribunais de Contas página 145 http://www.fns.saude.gov.br Informações de repasses do Fundo Nacional de Saúde aos municípios com atualização mensal http://www.fundabrinc.org.br/index.php.d Prefeito Amigo da Criança http://www.ibg.gov.br Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística http://www.inet.gov.br Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira http://inovando.fgvsp.br Programa Gestão Pública e Cidadania http://www.ipea.gov.br Banco de Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada http://www.polis.org.br Pesquisar dicas e ideias para ação municipal do Brasil http://www.saopaulo.sp.gov.br Governo do Estado de São Paulo http://www.senado.gov.br Senado Federal http://www.stm.fazenda.gov.br Tesouro Nacional página 146 Título Siglas utilizadas CF Constituição Federal CID Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico com fins Contribuição para Financiamento da Seguridade Social CSLL ou CSSL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido FAAC Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade Secretariado Executivo UFC Fundo Monetário Internacional Fundo Monetário Internacional FPM Fundo de Participação dos Municípios IBT Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário ICS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços IOF Imposto sobre Operações Financeiras IPEA Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas página 147 IP Imposto sobre Produtos Industrializados IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores IRPV Imposto de Renda da Pessoa Física IRPJ Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IS Imposto sobre Serviços ITB Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITCAT Imposto sobre Transmissão de Causa Mortis e Doação de Bens ou Direitos ITR Imposto Territorial Rural LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias LOA Lei Orçamentária Anual LRF Lei de Responsabilidade Fiscal OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico OP Orçamento Participativo PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIB Produto Interno Bruto página 148 PIS Programa de Integração Social PL Projeto de Lei PPA Plano Plurianual QDD Quadro de Detalhamento da Despesa STF Supremo Tribunal Federal STJ Superior Tribunal de Justiça STM Superior Tribunal Militar SUS Serviço Único de Saúde TSE Tribunal Superior Eleitoral TST Tribunal Superior do Trabalho UFC
Universidade Federal do Ceará. Página 149. Título: sobre o autor. Odilon Guedes Pinto Júnior nasceu na capital paulista. É graduado e mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP. Atualmente é professor do Departamento de Economia das Faculdades Oswaldo Cruz, do curso de Economia e de Pós-Graduação, gerente de cidades da FAAP e da Escola de Governo. Foi professor convidado do curso de Gestão de Políticas Públicas da IASH-USP. É membro do Conselho Regional de Economia 2011-2013 e coordenador do GT de Orçamento da Rede Nossa São Paulo. Foi presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, 1987-1990. Membro do Conselho Federal de Economia, 1985-1987, e do Conselho Regional de Economia, SP, onde coordenou o Conselho de Acompanhamento do Orçamento Público da cidade de São Paulo, 1998-2000. Foi eleito vereador na cidade de São Paulo em 2 legislaturas, 1993 de 96 e 2001 de 04. Na primeira legislatura foi membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Paulo. Fruto do trabalho desenvolvido por seu gabinete, fez as principais denúncias de superfaturamento de obras na gestão Maluf. Página 150. Na segunda legislatura foi membro da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão Extraordinária do Idoso. É de sua autoria a Lei Municipal nº 13.949, de 21 de janeiro de 2005, que trata da transparência das contas públicas no município de São Paulo. Entre 2001 e 2003, assumiu o cargo de administrador regional/subprefeito da subprefeitura do Jabaquara. Participou da elaboração do livro O Plano Real Acabou. Editores Roberto Luiz Troster e Manuel Solinho. Colabora com artigos na grande imprensa e em outros veículos de comunicação.